Neste episódio do podcast Trivium, e como fazemos todos os anos, o Bernardo e eu trazemos uma lista de 10 livros cada um que queremos ler neste ano 2026. São vários autores de vários estilos, por isso fiquem connosco e esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Trivium, onde dois pais de família se falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Meu nome é Vasco e comigo, como sempre, está o meu grande amigo Bernardo. E hoje voltamos ao episódio da praxe, estamos no início do ano e vamos falar hoje sobre os 10 livros que cada um de nós quer ler. Pronto, portanto, sabemos que é sempre um grande desafio, vamos a falar de livros, depois no final do ano fazemos um episódio de retrospectiva, nem sempre cumprimos as nossas listas, mas ainda assim não desistimos desta ambição de trazer para aqui cada um 10 livros que temos esta vontade de ler por várias razões. Portanto, aquilo que fazemos é, como sempre, será o Bernardo, depois eu, alternativamente, de forma alternada, iremos a cada um apresentar cada um destes livros, naturalmente de forma curta e breve, e o porquê de os queremos ler. Portanto, Bernardo, sem mais demoras, passo a palavra. Muito bem, obrigado Vasco. Eu dividi os meus livros aqui em três secções. Uma primeira secção de romances e biografias, uma segunda secção que é a secção da espiritualidade, como sempre, e uma terceira em que chamemos outros, filosofia, antropologia, outros livros, outro tipo de livros. Ok, então começando aqui pela primeira secção, que como eu disse são romances e biografias, começo com um clássico, um romance clássico católico chamado O Diário de um Pároco da Aldeia de Pernambuco. Um, é um livro de 1936, em português está publicado, ou a edição que eu vou ler pelo menos, é da coleção Biblioteca Indispensável da Paulinas. Um, Como eu dizia, um livro de 36, é um romance, como o próprio nome indica, em forma de um diário de um jovem pároco no interior de França, que, pronto, enfim, passa por uma série de sofrimentos, ainda não li o livro, mas lida com estes temas de sofrimento, aridez espiritual, a aridez espiritual da sua paróquia em particular, um, e, é considerada, pronto, um clássico católico do século XX, que foi já adaptado ao cinema em 1951, e é isto. Passo a Ótimo, palavra. olha, fizeste uma excelente leitura, tenho também vontade de ler esse romance, não consta da minha lista, mas aqui estamos a falar, a dizer, aposto que tens livros que estão na minha lista e eu na tua, mas acho que vamos conseguir. Pelo menos eu quero acreditar que fui original o suficiente para, e tu também terás sido para não nos cruzarmos. Mas excelente, excelente escolha. Olha, também começo com um romance também, e este ano estou decidido a voltar aos autores portugueses, porque eu, pecador, me confesso, conheço muito pouco de literatura portuguesa, e o romance chama-se A Catedral de Manuel Ribeiro. Engraçado, em tempos li um romance chamado A Catedral do Huysmans, um apelido assim estranho, que é um francês, também ele convertido ao catolicismo, digo também ele porque este Manuel Ribeiro também foi uma figura política importante, na altura da Primeira República, mas também se converteu nos anos 20, um, converteu-se ao catolicismo. Ou melhor, no final da segunda década, portanto, de ter sido um bocadinho antes dos anos 20, converteu-se e escreveu, portanto, este primeiro livro de uma suposta trilogia, só tem este, a Catedral, e, e pronto, quer dizer, segundo consta, foi o autor mais vendido em Portugal nos anos 20, portanto, assim, é uma curiosidade. Um, não, enfim, não gostaria de poder explicar o porquê mas infelizmente não sei. Mas tenho muita curiosidade, tenho de facto a apostar mais em autores portugueses. Se não te importares, Bernardo, aqui gostava de ler só as primeiras frases, que são, de facto, pronto, é um português bonito a que não estamos habituados. Se não te importar, é muito rápido. Era a hora de matinas,
A sineta do claustro tangia a convocar os capitulares para o coro, quando Luciano passou da sua alcova à biblioteca, entreabrindo uma pequena porta e afastando a massa rígida de um brocado que descia do lambrequim em pregas hirtas, adornado de eucarísticos lavores de seda e ouro. Em seguida, acercando-se de uma janela cujas portadas tinham ficado despreocupadamente abertas, descerrou, num gesto largo, as vidraças de par em par e aspirou com delícia a onda do ar fresco que inundou a casa, impregnado dos perfumes que do jardim embaixo se evolavam, peço desculpa. Portanto, é um português lindíssimo, logo aqui nas duas ou três primeiras frases. E pronto, espero mais à frente no ano poder falar sobre este. A vantagem agora das nossas conversas triviais é que podemos também ir comentando aquilo que estamos a ler. E, e pá, portanto, primeiro romance, passo a palavra agora. Outra vez. Muito obrigado, Vasco. Então, fico também na, na literatura portuguesa e vou sugerir hum, aqui um livro que não conhecia, e que me foi apresentado por um ouvinte nosso, que é O Diário de Sebastião da Gama. Já ouviste falar? Conheces? Já ouviste falar em Sebastião da Gama? Sabes Nunca quem é? ouvi falar, nunca ouvi falar. Então, é um poeta e professor que publicou durante a sua vida breve, hum, alguns livros, poemas. hum, Ele morreu, penso que com 27 anos, viveu, mas deixou este diário que este nosso amigo é professor e disse: Epá, este aqui é um livro que todos os professores têm de ler. Bom, eu não sou professor, mas o Vasco e eu, como pais que somos, a pedagogia é sem dúvida uma área que nos diz muito. Então fiquei muito curioso com este livro e já que tu também leste uma breve passagem, faço o mesmo exercício. E diz então: para ser professor também é preciso ter as mãos purificadas. A toda a hora temos de tocar em flores. A toda a hora a poesia nos visita. O aluno acredita em nós e não deve acreditar em vão. Impõe-se-nos que mereçamos com a nossa, a pureza dos nossos alunos, que a nossa alimenta deles e a mantenha. Sejamos a lição em pessoa, que é isso mais importante e mais eficaz que sermos o papel onde a lição está escrita. E possamos dizer sem constrangimento: deixai vir a minhas criancinhas. Portanto, aqui o diário de Sebastião da Gama, impressionante, como com 27 anos já tinha tantas obras publicadas e ainda hoje continua a ser uma referência para tantos professores. E já agora, para quem tem interesse em conhecer, eu não conhecia, mas está publicado por uma editora, que é assim o género de uma Eprimatur, que nós já temos vindo a falar, mas neste caso Edições Humus.pt. Edições Humus.pt. Um, Fica a recomendação, tem uma série de livros interessantes e a preços muito acessíveis. E passo a palavra. Obrigado, Bernardo, muito obrigado. Desculpa, tive aqui um pequeno passo porque acho que estava com um microfone que não era o melhor, portanto, porventura agora espero que me estejam a ouvir melhor. Ahm, não conhecia o Sebastião da Gama, mas parece ser muito interessante. Passo agora aqui para o meu segundo livro, também é um romance. Ahm, As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Em inglês, neste caso, portanto, The Adventures of Pinocchio. E porquê? Olha, primeiro com um amigo meu, aí há coisa, talvez 1 ou 2 anos, ahm, tinha lido e disse-me que valia a pena. E de facto eu tenho feito esta, enfim, não posso dizer essa experiência, mas esta ideia de que ler os originais das histórias, enfim, que depois deram filmes que todos nós conhecemos, não é? Que é sempre uma agradável surpresa. E pronto, obviamente todos temos uma ideia do Pinóquio, portanto, aquele filme de anos, não sei agora, 40, salvo erro, 40 ou 50, da Disney, que teve um sucesso enorme. Todos conhecemos mais ou menos a história de Pinóquio, não é? Da marioneta, filho do Gepeto, que quer ser um menino de verdade. Mas pronto, estou aqui à espera de encontrar uma história mais profunda, vá no romance original, que tanto quanto consigo perceber, portanto, escrito no século XIX, final do século XIX.
Acho eu que é final do século XIX também. Agora também não quer dizer as neiras. Mas sim, sim, estou aqui a ver a partir de 1881, portanto foi aparecendo por fascículos, como era, aliás, como era prática no século XIX. Mas mas daquilo que consigo perceber, portanto, as aventuras de Pinóquio são uma crítica ao sistema de educação, pelo próprio Carlo Collodi. E como sabem, é um tema que me interessa. E, enfim, quando as críticas são bem feitas, são intemporais, ainda que os problemas de educação de hoje não sejam os do final do século XIX, em Itália neste caso. Mas pronto, que um duplo. Bem, são três motivos para querer ler. Primeiro, trata-se de um clássico, não é? Daquela literatura adulta ou juvenil, não é? Literatura para crianças, mas que os adultos também, que têm sempre algo a dizer aos adultos. O segundo motivo é porque quero ter contacto com as histórias originais que deram depois, aquelas que nós vimos, e também para perceber a diferença. E o terceiro motivo é porque tem a ver com a educação e pronto. Não, acho que será sempre uma boa adição aqui à história da leitura. Uma das coisas engraçadas do Pinóquio que eu já pude ver é que os títulos dos capítulos são enormes. Não sei se, enfim, Dá um imagino que exemplo. tenha sido assim. Vou ler em inglês, não lês a mal. Capítulo 29. Pinocchio returns to the fairy's house. She promises him that the next day he will no longer be a puppet, but will become a boy. Grand breakfast with coffee and milk to celebrate this great event. Pronto. Isso é tudo um título? Isto é todo um título. Enfim, Mas o isso já é um Pinóquio capítulo, pá. regressa à casa da fada. Ela promete-lhe que no próximo dia ele deixará de ser uma marioneta e passará a ser um rapaz. Grande pequeno almoço com café e leite, ou leite com café, ou café com leite, não sei, para celebrar este grande evento. Portanto, tudo isto é um título de um capítulo. Mas pronto, portanto, também provavelmente vai dar asa aqui umas boas gargalhadas que achem bem. E não será o único livro da minha lista que me poderá fazer rir. E agora passo-te a palavra outra vez, Bernardo, meu caro amigo. Muito obrigado, Vasco. Então, aqui o meu último romance desta lista. É um livro que já me recomendaram várias vezes, mas nunca tinha lido, que é Turgenev, Ivan Turgenev, Pais e Filhos. Não sei se já leste alguma coisa de Turgenev. Nós, Li o Pais Tolstói e e Filhos. Dostoiévski, temos falado bastante, então ehm, tive curiosidade de conhecer também aqui o Pais e Filhos do Turgenev. No meu caso, é uma edição da Relógio d'Água. Hum, e dizer o que mais? Tradução de António Pescada, não sei se diretamente do russo, espero que sim. E acho que é um dos romances fundamentais da literatura russa. É um romance que retrata o conflito entre gerações na Rússia do século XIX e, e centra-se na figura, para variar nestes livros russos, centra-se numa figura nihilista, que é o Bazarov. Bazarov. Bazarov, Bazarov. exatamente. Tu conheces? Já leste o livro Já ou não? li, já li, vale imensa pena. Vale imensa Imensa pena? pena. Sim, 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 E, sim. e é a tensão entre os valores tradicionais e uma sociedade em mudança, etc. Não é um bocado a ideia que eu tenho. O Bazarov é um influencer do século XIX da Rússia. Pronto, é espetacular. Dizem que o termo nihilismo nasce deste livro. É verdade? É neste livro que aparece pela primeira vez? Tens noção? Olha, confesso que não sei. Pronto. Não sei, não sei. Não me lembro o quão antes este terá sido escrito em relação ao Demónios de Dostoiévski. Acho que tu nunca leste os Este é de Demónios de Dostoiévski, pois não? 1862. Não. Os Demónios deve ser, não, os Demónios acho que é um bocadinho mais tardio. Acho que, enfim, é um excelente romance. Gostei muito, já li há alguns anos, pá, em 2019 ou 20, e acho que faz sentido ler a par, mas antes dos Demónios de Dostoiévski. Acho que Ok. o Dostoiévski, toda a temática do nihilismo do século XIX na Rússia, pronto, acho que o Dostoiévski leva pronto, um nível um bocadinho acima, não é? Leva.
não estou a falar muito bem em português, peço desculpa, mas a história dos demónios é um bocadinho. Pronto, eu pessoalmente acho que os demónios está quase ao nível dos Irmãos Karamazov, está bem? É um grande romance, Uhum. mas acho que os pais e filhos acho que é um romance essencial também de se ler. Acho que deve ser antes dos demónios, porque imagino que uma pessoa depois de ter lido os demónios possa pensar, epá, já li sobre niilismo, por isso não, niilismo, vá, dos russos, portanto não me apetece ler outro livro. Mas é um excelente romance. E Bazarova, pronto, é uma daquelas. Equivaleria, no caso dos demónios, ao, não lembro se era o Perkovensky ou Stavrogin, né? Se é o Stavrogin. De facto é engraçado, eu gosto sempre destes nomes russos, ficam na cabeça. Mas olha, fico muito contente, acho que vais gostar imenso Muito bem. e pode ser que depois tenhas aí E depois um comentamos. comentário bom a fazer, exatamente. Boa. Obrigado, Ahm, professor. Passo-te a palavra. de nada, meu caro aluno. E os demónios é mais tardio, Aprendi. estava aqui a ver, os demónios é de 1972, portanto é passado 10 anos. Pronto, então foi Ahm, este que inventou o termo do livro. Está certo. Exatamente. Olha, tens estado. Eu acho que eu li essa versão também, se não me engano, da Relógio d'Água. Eu não estava a dizer, mas a Catedral do Manuel Ribeiro é da Paulos, portanto, por isso é que eu também, quando vi um romance de uma editora como a Paulos, achei interessante. E a versão que vou ler das Aventuras de Pinóquio do Carlo Collodi é da Penguin Classics. Pronto. E pegando precisamente no Pinóquio, para outro livro que já tem há alguns anos, oferecido também por um amigo. Tenho aqui alguns anos para ler. O livro chama-se Tending the Heart of Virtue e o autor chama-se, enfim, eu imagino que seja Vigen Guroian e não Vigen Guroian, pronto. Provavelmente diz vegan, pronto. Este Vigen Guroian é um professor de estudos religiosos ortodoxo, americano ortodoxo, espero não estar a dizer as neiras, acho que ele é americano. E o que é que fala deste. O subtítulo deste livro é How Classic Stories Awaken a Child's Moral Imagination. Vou traduzir só para as pessoas perceberem que eu percebo inglês. Como é que as histórias clássicas acordam? Awaken, devia ter uma. Como é que se diz, Bernardo? Awaken, acordam, não é acordam, é. Nos despertam para. Despertam, exatamente, despertam, tu és muito melhor do que eu. A imaginação moral da criança, pronto. Tudo o que tem a ver em relação ao mundo da imaginação ou seja, aquilo que é a nossa imaginação moral, que é essencialmente alimentada por tudo aquilo que nós lemos e vemos, e acho que é um tema crítico hoje em dia, porque hoje em Ouvimos. dia, e que ouvimos, tens razão, portanto, hoje em dia, agora vou soar muito, muito pessimista, mas hoje em dia a música tende a ser feia, eh, os próprios desenhos animados tendem a ser feios, os livros tendem a ser feios. Isto, por acaso, eu tenho falado com a minha mulher, quando nós comparamos os antigos, e estou a falar mesmo das versões antigas dos 5, o livro dos 5 de Danny Blyton, agora há uma coisa que são os mini 5 que são mesmo feios. Deus me perdoe, mas é que são. As capas são feias, não sei, é assim uns bonecos com os olhos sempre assim meio esbugalhados. Enfim, pronto, já falamos. Olha, sobre as coisas serem bonitas ou feias, já falaremos adiante. Mas pronto, o que este autor pega, vai pegando em várias histórias clássicas, portanto, as Belas Adormecidas da Vida, as Cinderelas, o Patinho Feio, Hum. etc. As Crónicas de Nárnia e perceber como é que. E o Pinóquio, também falo de Pinóquio. Aliás, aqui atrás na sinopse começa logo From Pinocchio to the Chronicles of Narnia. Isso também achei engraçado ler o Pinóquio e depois, se eu quiser pegar neste livro, para perceber como é que estas histórias, da forma como foram escritas e pensadas inicialmente, como é que elas podem. Lá está, despertar a imaginação. Quando dizemos despertar, no fundo, a Despertar, alimentar. imaginação porque a imaginação acaba por ser o terreno fértil a partir da qual a criança, e depois naturalmente jovem, adolescente, adulto, peço desculpa, adolescente, jovem, adulto, vai interpretar a realidade, não é? Porque nós interpretamos a realidade a partir daquilo que, não gosto de dizer a palavra consumimos, mas a partir daquilo que foi, pronto, daquilo que nós adquirimos pelos sentidos, não é? Seja a vista, seja o ouvido, seja. Bem, a vista dá para ver e para ler, não é? Mas pronto, e acho que este autor também é muito crítico das adaptações da Disney, que é um tema que também que me interessa, que é perceber. Nós todos gostamos dos filmes da Disney porque os vimos, mas há uma corrente, e sobretudo muito ligada também aqui à educação clássica, que
tende a criticar as adaptações que a Disney fez daquilo que era o enredo original. E pronto, espero depois de ler este livro ficar mais, pronto, ficar clarificado quanto a este ponto. E pronto, e naturalmente, tal como tu, temos filhos pequenos, temos de ter cuidado com as leituras deles, temos mesmo de ter cuidado. O tema dos 5 e dos mini 5 para mim é um tema, pronto, estou neste momento a viver. O meu filho está a ler os 5, o mais velho não está a ler os Uhum. mini 5. Mas pronto, é este cuidado que temos que ter com as leituras e com. Porque de facto, ou seja, não é um pormenor os livros que lhes damos para eles lerem. E sobretudo quando eles ganham gosto à leitura, que é preciso impulsionar e incentivar, incentivar mais que impulsionar, incentivar quando eles gostam de ler, dar-lhes livros para ler, mas é mesmo importante sabermos que livros é que estamos a dar para que eles leiam. E não pensar que eles, que bom, ele lê, ele vai ler qualquer coisa. Nestas idades, pronto, em que eles são mais novos, o meu filho mais velho, para quem não souber, tem 7 anos e meio. É mesmo importante eles terem um contacto com boa literatura, não só boa no sentido de estar bem escrita, mas também de ter, ou seja, de estar embebida como é que eu ia dizer, enfim, uma moralidade, se quiseres, cristã, pronto. Claro que mais tarde depois irão ler coisas mais duras, complicadas, mais desafiantes, não é? E tudo bem quanto isso, mas é importante que nesta fase eles tenham um mundo, uma imaginação moral repleta, vá, do bom, do belo e do verdadeiro, pronto. E por isso é que também o título fala enfim, de dar o coração à virtude, não é? Portanto, isto tudo está relacionado naturalmente com saber viver a virtude. Pronto. Enfim, passo a palavra, não perco aqui mais tempo. Tending the Heart of Virtue, do Vigan Guroyan. Muito bem. Agora entro no capítulo da espiritualidade, dos livros de espiritualidade, e que tem havido aqui um denominador comum todos os anos, que é as sugestões do padre Ricardo Figueiredo para a Quaresma. Então, o livro deste ano, a sugestão, é um livro que acaba de ser editado pela Paulinas, que é um grande clássico da espiritualidade cristã, é a Vida de Santo Antão, de Santo Atanásio de Alexandria. Portanto, um livro que nasce do encontro entre dois gigantes, Santo Atanásio, não é? Um bastião do Concílio de Niceia, figura máxima da resistência ao arianismo, não é? E Santo Antão, que tradicionalmente é considerado o pai do monaquismo, não é? Por ter sido o primeiro a retirar-se para o deserto, para aí mais perfeitamente seguir o Senhor. Um, portanto, é uma biografia deste pai do monaquismo que retrata a vida ascética e os combates espirituais de Santo Antão no deserto e que tem vindo, portanto, estamos a falar do século IV, para localizar aqui os nossos ouvintes, e é um livro que tem vindo a inspirar muitas gerações de santos e de religiosos, mas também leigos no caminho da oração e da radicalidade, no bom sentido de radicalidade, não é? De raiz, da radicalidade evangélica. Eh, e, e penso que é isto, Vasco. Não sei se tens memória curta ou não, mas eu li o livro. ahm, acho que foi no final de 2024, acho eu. E recomendo muitíssimo. Li em inglês. Não sabia, vê lá tu. Eu que devia seguir mais o Padre Ricardo, não sigo. Sigo naquele Ele tem sempre sentido estas verbo. recomendações de Quaresma e que eu costumo adotar. Sim, Costumo adotar. e faz muito bem, porque Santo Antão, sendo pai do monaquismo, é também, de certa forma, enfim, um dos exemplos da vida ascética. E é próprio agora para a Quaresma. Isto aqui é a Muito. coleção Sabedoria Cristã da, da Da Paulos? Paulina, da Da Paulinas, Paulinas. coleção Ok, ok. Sabedoria Ah, Cristã, que é, pronto, é o são livros do Torinho espirituais, Grosso? e exatamente, é os Já relatos de sei, um pronto. peregrino russo ao seu pai Muito bem. espiritual, Tratado breve da oração, a pequena Filocália também, enfim, tem uma série deles que são muito bons e este acaba mesmo de ser publicado cá aqui em português, pelo menos por Paulinas.
É uma edição de Em português do 2026, Portugal. em português do Portugal. Ótimo, Estava olha, aqui a ver. Olha, não sabia. tradução Ricardo Figueiredo. Está explicado Olha que porque é que maravilha. este homem, de facto, é uma máquina. Um Resta abraço, saber, Padre Ricardo. um grande abraço, resta saber de que língua é que foi traduzido. Isso é que importa saber. Sim, E depois sim. perguntamos. Então, isto é diretamente do grego ou do latim. Do grego. Exatamente. Olha, então agora sou, não é? Portanto, Pode ser, há se bocadinho fizeres falávamos questão. de falávamos de virtude, de expor os nossos filhos a bons conteúdos, que comecem a ler, tenham uma boa memória, uma boa, peço desculpa, uma boa imaginação, que é o terreno fértil para interpretar a vida. E isto parece que eu estou a dizer palavras caras, mas isto é verdade. O terreno fértil para interpretar talvez não seja a melhor palavra, mas para, sim, pode ser, para interpretar a realidade, é isso. E quando eu digo terreno fértil é porque, enfim, agora não vou, depois não me calo. Mas bom, falando de beleza, um livro que eu comecei a ler há vários anos, mas depois parei logo, já não me lembro porquê, mas por uma razão certamente que, enfim, que me envergonharia de me estar aqui a contar. Beauty, de quem? Do Roger Scruton. Sir Roger Ah, Scruton. Peço desculpa, Beauty, A Very Short Introduction. Portanto, é aquela coleção das Very Short Introduction da, da Oxford Press, da editora de Oxford. E porquê é que eu quero ler este livro? Por várias não, eu Very razões. Short Introduction, pensei que era mesmo. É que ele tem um livro mesmo sobre a beleza, como é que se chama? Que deu origem também àquele documentário que está É no este, YouTube. é este, É o Very Beauty. Short Introduction? É Very Short Introduction porque isto é os subtítulos desta coleção de Oxford. Da Oxford University Press, mas é este livro, ele escreveu. Este é o livro que ele escreveu sobre a beleza. Olha que É. sim, olha que sim. Bem, enquanto eu falo, podes ir pesquisar e corriges-me se assim entenderes, eu aceitarei a correção com toda a humildade. Mas o que é que me fez querer ler este livro? Primeiro, porque na pós-graduação que eu estou a fazer, e que os nossos ouvintes certamente já terão ouvido falar, em janeiro tivemos uma aula sobre a beleza em Roger Scruton. E a pessoa que nos deu uma aula, que é uma professora sueca, sueca, sim, sueca. Este curso, esta programação é em Espanha, mas ela é sueca mas é doutorada em literatura, salvo erro, espanhola. Chama-se Inger Enqvist, é muito interessante, tem vários livros que podem comprar na Amazon Espanha. Um, e ela falou sobre, portanto, sobre os vários tipos de beleza em Roger Scruton, beleza natural, beleza humana, beleza social. Acho que é natural, humana e social. Não quero agora estar a mentir, bem, mentir não quero naturalmente, mas posso-me estar a esquecer. Mas, bem, e a apresentação dela foi de tal forma interessante que me fez pensar, bem, eu tenho que voltar a pegar naquele livro de uma ponta à outra, que nem é um livro assim tão grande, um livro, para além de ser pequenino, porque estes livros da editora de Oxford são pequenos, mas é um livro com sei lá, 160 páginas, portanto, lê-se bem. Depois, eu já há coisa aí, não sei se fez um ano ou dois, talvez já 2 anos, que quis pegar nisto porque foi na altura, talvez te lembres, acho que vai fazer 2 anos no verão. Houve dois acontecimentos que me fizeram pensar, "Ah, de facto, tenho que ler mais sobre isto, o que é que significa a beleza, enquanto transcendental, não é? E quais é que foram os dois eventos? O primeiro foi, ou o primeiro ou o segundo, já não lembro, mas assim, por ordem do pior, vá. O pior, pelo menos para mim, foi, não sei se te lembras, nos Jogos Olímpicos de Paris, aquela cena introdutória, hoje em dia faz-se umas megas produções nestes grandes eventos. E aquilo fez uma cena em que ele via depois uns tipos que eram, se eram transgêneros, se eram o que é que coisa estranhíssima, de burlesco, mas de feio. E eu estou a olhar para aquilo e pensei, isto de facto é tão fazer aqui um teatro, uma coisa estranhíssima, com homens a fingir que são mulheres e vice-versa. Para o público do mundo inteiro, porque vai ser vista por milhões e milhões de pessoas, e achei aquilo de facto tão burlesco, tão feio, não é? Que, enfim, que me incomodou mesmo, porque pensei, quer dizer, é injusto, não é? É injusto quando se tem esta plataforma de poder mostrar uma coisa, uma cena, o que seja, a tantos milhões de pessoas que se escolha fazer uma coisa tão feia, tão perversa, de certa forma. E para além, na altura, eu, enfim, vi aquilo tão sexualizada, desnecessariamente sexualizada, que é uma coisa que é vista por famílias, por crianças, por pais, por avós.
pensar qual é o objetivo desta gente, o que é que as pessoas querem transmitir à sociedade. E o segundo evento foi o novo altar da Sé Catedral de Santarém. Pronto, foi, assim, causou-se alguma polémica, porque a Sé Catedral de Santarém, para quem não conhece, bem, Santarém é uma diocese relativamente recente, tem 50, não sei, acho que é 50 anos. Acho que é de 50 anos. Porque anteriormente era, pronto, fazia parte da Diocese de Lisboa. Mas pronto, a Sé de Santarém é uma igreja lindíssima, jesuíta. Portanto, era dos jesuítas, salvo erro, era de um colégio jesuíta, de um seminário. Agora também não quero estar a dizer asneiras, mas é uma igreja lindíssima no centro, na Baixa de Santarém, e tem pronto, é uma igreja barroca. Pronto, e num altar barroco, enfim, tu és melhor, está-me a sair batistério, mas não é batistério, como é que se chama? Tu és melhor em arquitetura de igrejas do que eu. Um Ai, altar, batistério, são duas coisas diferentes, não? eles são completamente diferentes. Batistério onde está o Mas o que é que tu queres batismo. dizer? A O zona altar? do altar, Ai meu Deus. É o problema de estarmos a gravar isto às 11 da noite à Presbitério? noite. Presbitério, exatamente. Obrigado, Bernardo, obrigado. O Não. presbitério, pronto, é barroco e pronto, com telha e mármore e pronto. E o novo altar é assim um bloco de mármore pronto, com assim, umas figuras geométricas assim em, em espiral. Pronto, enfim, não vou aqui comentar, também não me compete. Mas enfim, Não, mas desculpa, é uma igreja, é como para os nossos ouvintes, se calhar, podem conhecer a igreja de São Roque, não é? É um barroco mais anterior ao barroco que nós conhecemos, mais tardio, já após terremotos das igrejas da Baixa, não é? São Roque foi a única que sobreviveu ao terremoto e, portanto, continua a ter aquele formato de igreja-salão. E a sede de Santarém tem precisamente o mesmo formato, a mesma lógica. É muito bonita. Bernardo, tu és um poço de sabedoria, pá. Nunca imaginei que viesses falar De de, beleza, de beleza. Não, não, de Estamos beleza, a falar falas de sempre, beleza, mas não de de sabedoria. períodos arquitetónicos em Portugal, pois. E diz uma coisa, e o Mosteiro de Tibães em Braga, ou perto de Braga, é o quê? É antes ou pós-terremoto? Epá, isso eu não sei dizer. Nunca Ah, acho, pronto, não sei se já fui ao convento de era só Tibães para ou dizer já que já fui. Se tinha calhar já ido. fui. Era só para dizer que já tinha ido. Mas pronto, enfim, Beauty de Roger Scruton, e lá está, espero que seja o início de uma leitura sobre beleza, não é? Enfim, escrita naturalmente por pessoas em que eu confio. Tenho também um livro muito bonito, pelo menos deve ser bonito, que é, acho que é a Estética da Beleza, do Etienne Gilson. Hum. Mas. Oh, não, não. A Arte e o Belo, The Art and the Beautiful. Enfim, não interessa. Mas pronto, escolhi começar por este. Espero que este me dê assim as bases também para poder ler outras coisas com mais propriedade. Mas pronto. Roger Scruton, Beauty, A Very Short Introduction. Passa a palavra, Bernardo. Entretanto, confirmei enquanto estavas a falar, e é mesmo desse livro que depois a BBC adaptou aquele documentário que está no YouTube e que penso que já comentámos, que é o Why Beauty Matters. Mas de facto é mesmo esse o ensaio que está na origem. Ele tem uma série pronto, quer dizer, todos sabemos que Roger Scruton tem uma grande bibliografia, mas tem vários livros de temas mais de arquitetura e de estética, mas de facto é E sobre música, e beleza música. concretamente e música. Ele era um Um, grande expert em Wagner. Exatamente. E portanto o Vasco tinha razão. Muito bem. Agora, um livrinho muito pequenino, ainda aqui na secção de espiritualidade, um, que é também sobre uma virtude humana, chama-se Humildade Precisa-se, do padre Hugo de Azevedo, que é um padre do Opus Dei, e pronto, é um pequeno livrinho sobre a virtude da humildade, não há muito a dizer sobre ele, ainda não li, já me recomendaram várias pessoas várias vezes, e é isto. Quer dizer, no fundo é uma reflexão concreta sobre a importância da virtude da humildade, porque é que é urgente nos tempos, em particular nos tempos de hoje, e pronto, a urgência social da humildade. Estou aqui a olhar para o índice, eh, a humildade de Deus, o que é humildade, a droga da soberba, remédios da soberba, propósitos práticos, portanto, depois em vários meios, não é? Na rua, na família, no trabalho, na ciência, na cultura, na arte, na vida interior, no apostolado. E é isto.
um livro sobre a virtude da humildade, aqui do padre Hugo de Azevedo, que é uma edição da Encontro da Escrita. Maravilha, muito obrigado, Bernardo. Engraçado, também vou aqui falar de um pequeno livro, também, mesmo pequeno, portanto estamos a falar de 54 páginas, do Joseph Pieper, um autor que já temos vindo a abordar aqui nas nossas conversas. O livro são dois ensaios, o livro chama-se Abuse of Language, Abuse of Power, portanto, abuso da linguagem, abuso do poder, que é um dos dois ensaios, o maior deles, depois há um pequeno ensaio no final que se chama Conhecimento e Liberdade, Knowledge and Freedom, e um, olha pá, isto em alemão é Missbrauch der Sprache, Missbrauch der Macht. Percebes, Ok, Bernardo? Porque eu sei ler interessante. alemão. Parece-me Pronto, bem, era só para. parece-me. Uhum. É o Missbrauch. Missbrauch deve ser abuso. Mas pronto, eu é que abuso da língua alemã, coitados. Mas olha, porque já tem algum tempo, isto é uma coleção da Ignatius, do livro de Joseph Pieper, que são assim bastante pequenos, mas pronto, quer dizer, acho que em tempos de, como é que eu ia dizer, tumulto político, ou de tempos políticos mais desafiantes, este tema do abuso da linguagem, que eventualmente levam ao abuso de poder, não é? E vemos isso muitíssimo na esquerda, mas enfim, a verdade é que também à direita há sempre, enfim, em todos os quadrantes há sempre a tentação de abusar da linguagem, não é? E sabemos sempre que quem controla a linguagem controla as mentes e logo tem poder, não é? Ahm, e pronto, portanto, o Joseph Pieper é um autor que eu acho que lá está em 53 ou 54 páginas. Não tenho dúvida que a quantidade de coisas que ele saberá transmitir, enfim, daria para várias teses. E por isso também tenho aqui alguma expectativa deste livro, expectativa positiva deste livro que vou ler, apesar de ser aqui um tema certamente mais polémico e mais duro. Passo-te a palavra. Muito obrigado. O meu próximo livro, ainda aqui na secção da espiritualidade, é um livro de que o Papa Leão XIV falou recentemente. Chama-se A Prática da Presença de Deus, Vasco, e é um livro do Frei Lourenço da Ressurreição. O Frei Lourenço da Ressurreição, para quem não sabe, era creio que nem sequer era padre, era só mesmo um simples frade carmelita, que depois de ter combatido na Guerra dos 30 Anos, ingressou, ele chamava-se Nicolás Hermann, e que já depois de ter lutado na Guerra dos 30 Anos, ingressou no Carmelo, um, onde serviu longamente na cozinha, era conhecido por trabalhava na cozinha, e terminou os seus dias a reparar sandálias, portanto um frade do mais simples que se possa imaginar. Um, e, e isto é um livro que compila as suas máximas espirituais, é um livro, é um clássico da espiritualidade cristã. O Papa Leão XIV dizia que, e agora cito, é um livro muito simples e depois, mas descreve, por assim dizer, um tipo de oração e espiritualidade em que a pessoa simplesmente entrega a sua vida ao Senhor e permite que Ele a guie. Essa é a minha espiritualidade já há muitos anos. Pronto, e eu vi o Papa Leão a falar deste livro, fiquei com muita curiosidade. Eh, Mal o Papa falou, tem esta coisa boa, eh, de, apareceu imediatamente, portanto isto é uma coisa, eu não sei como é que apareceu, que não havia em lado nenhum, mas lá está, estava aqui a ver, e é um livro também de 2026, também da Paulinas. Portanto o Papa falou e imediatamente apareceu nas livrarias, foi ótimo. E é isto, Vasco. Passo a palavra. Estou a dar uma nota. O Papa disse: às vezes perguntam-me, para além de Santo Agostinho, que livros é que eu recomendo? Há um livro pequenino que eu Isso. li e depois achei muito engraçado. Eu também vi, também comprei. Aliás, isto calhou bem, foi antes do Também Natal, compraste. portanto mandei vir vários para oferecer hum, à família do Natal. Olha, o meu próximo livro. Também é desta coleção, Desculpa. desculpa, Diz, diz, diz. esta coleção Sabedoria Cristã. Estou a ler dois livros da mesma coleção Sabedoria Cristã, a mesma coleção aqui do Impressionante. Santo Atanásio. Se a Paulinas não nos passa a patrocinar, então já não sei Eu como acho é que que. devia, eu acho que devia só. Eu já apresentei aqui Estamos a dois falar. livros da Paulinas, só neste É, breve espaço de olha, tempo.
eu esqueço-me sempre. Ah, não, não me esqueço-me, não. Portanto, eu disse que o Joseph E. Pereira Ignatius, o Roger Scruton é da Oxford e o Tending the Heart of Virtue é da Oxford também. Pronto. É tudo Para, grandes para elites. Eu saber. aqui Isto com é. uns reparadores de sandálias e tu com Oxford e Acho muito Cambridge bem. e Harvard da Mas vida. haverá melhor caminho para o céu do que reparar sandálias. Continuo aqui na. Pode-se chamar isto filosofia política, está bem? Um livro que eu Interessa-me. tenho. Um livro que eu tenho namorado já nos últimos anos, e a ver se é desta que pegue nele. Oh, E a Vasco. única coisa que me faz, enfim, não é afastar ou assim, adiar neste caso, é que, pronto, sabes, eu no ano passado li um livro em francês, o Nó de Vibras, Uhum. Já me do disseste umas François 5 vezes. Mauriac, e fez-me bem porque eu sei falar francês, mas pronto, é sempre aquela preguiça, porque pá, hoje em dia, depois tem que ir ao Google, não perceber esta palavra, vai ao Google Tradutor, depois a pessoa sente-se mal, tem que ir ao Google Tradutor, depois, enfim, é o quê? Mas a ver se é desta, de uma autora, hum, enfim, já falámos sobre ela, a Simone Weil, Weil com W, atenção, sempre preciso se Uhum. distinguir da Weil com V, mas a Simone Weil, vou dizer assim, só para se perceber, e o livro chama-se L'Enracinement, um enraizamento, que também está traduzido, salvo erro, na Relógio d'Água, não quero estar a dizer as neiras, mas o enraizamento de Simone Weil, o subtítulo é, traduzindo, Prelúdio para uma declaração dos deveres para com o ser humano. Prelúdio de uma declaração dos deveres para com o ser humano. E esta ideia, eu já tenho estado a folhear e a namorar este livro há algum tempo, e, ou seja, é esta ideia de que, da Simone Weil, não é? Uma grande, enfim, mística cristã, enfim, quase católica, que ela não se sabe ao certo se morreu católica ou não. Mas é esta ideia de estarmos desenraizados, não é? E acho que, de facto, eu creio que o livro foi escrito nos anos 40, agora não tem que eu não te li isto, meu Deus. Sim, exatamente. O livro foi escrito em 42, exatamente, mas só foi publicado mais tarde em 49. Não tiveram estar a dizer nada. Mas, de facto, se há um problema na sociedade hoje em dia, é que estamos, de facto, desenraizados. Eu quero perceber exatamente o que é que ela quer dizer com o enraizamento ou o desenraizamento, por outro lado, não é? Que estamos desenraizados de quê? Se é da cultura, se é da história, se é da tradição, etc. Quero perceber exatamente o que é que ela quer dizer com isso. Mas pronto, acho que tenho presente que é assim uma das obras de referências dela. O livro está dividido em três partes. A primeira parte é as necessidades da alma, começa logo bem. A segunda parte é o desenraizamento. A segunda parte do desenraizamento, peço desculpa, e a terceira parte, o enraizamento. Pronto. E nas necessidades da alma, ela enumera aqui, que são 14? 14 necessidades da alma, acho que é isso. E que eu passo aqui a dizer só porque parecem super interessantes, sabes? Isto são as necessidades da alma. Depois nós andamos desenraizados e depois como é que nós vamos desenraizar? Imagina se isto que ela diz. Quais são as 14 necessidades da alma? A ordem, a liberdade, a obediência, a responsabilidade, a igualdade, a hierarquia, a honra, o castigo, a liberdade de opinião, a segurança, o risco, a propriedade privada, a propriedade coletiva e a verdade. Enfim, já é tarde, não posso ficar muito tempo neste livro, mas se pensarmos bem sobre estas 14 necessidades da alma, enfim, parece-me ser, parece-me assim à primeira vista ser bastante completas. E pronto, enfim, lá está. O desenraizamento, ou neste caso o enraizamento, l'enracinement, da Simone Weil. Força, Bernardo. Olha, vou para um livro sobre o qual já falámos, tu tiveste a possibilidade de apresentar, que é A Castidade, de Dom Eric Varden. Eu sou a Um, favor da castidade, Bernardo. É o verdade. Vasco é a favor da castidade, eu também. Um livro editado pela Lucerna, aqui em Portugal, do final de 2025, também bastante recente. Dom Eric Varden, nós temos um episódio em que falamos com um bocadinho mais de profundidade, mas é um monstrapista, bispo na Noruega, que teve também uma experiência de conversão ao catolicismo já na vida adulta,
E este livro, pronto, quer dizer, eu acho que o título é autoexplicativo, é uma meditação profunda sobre a castidade e que foge daquela lógica, o que às vezes a castidade é abordada quase como uma limitação, uma proibição, uma coisa aborrecida que tem de ser, mas que explica que não é isso, não é? A castidade é uma força integradora da pessoa humana, não uma renúncia, não uma limitação, mas um caminho de liberdade interior também e de plena humanização. Por isso, foi um livro que eu ouvi a conferência do Bispo Dom Érico Varda, veio cá a Portugal. O Vasco foi uma das pessoas que, que esteve presente também e fiquei com muita curiosidade de ler o livro todo. Comprei e tenho aqui nesta lista, Vasco. Tu já leste, imagino eu. Li no ano passado. Bom, O teu problema é que fizemos um episódio e há coisa de um mês, dos livros que lemos, e eu falei desse livro que tu não ouviste, percebes? Tu não ouves, Bernardo. Mas pronto, não, nós tanto ouvimos. ouvi como estou a sugerir agora. Acabaste de perguntar se eu já tinha lido, mas não faz mal. Faz mal, Bernardo, a nossa amizade continua. Olha, sabes que o Papa gostou tanto desta conferência que o Dom Érico Varda deu em Portugal que o convidou para pregar o retiro Eu de sei, Quaresma. sei, nós temos isso. É que tu não te lembras das coisas. Nós já tínhamos combinado falar isso na próxima conversa trivial. Estás a ver? Eu Mas como é que sei, tu mas era para antecipar, era para deixar água na boca dos nossos ouvintes. Bom, próximo livro. Vai, já só faltam quatro. Faltam Bem, quatro. quatro meus, três teus. O próximo livro é do inimigo, Bernardo. Às Do vezes é preciso inimigo? ler coisas do inimigo. O inimigo, Epá, sim. Um representante do inimigo, pelo menos para mim. Este autor é o arqui-inimigo, mesmo, oh, diabo. da Catherine Curie, que é a diretora e a organizadora da pós-graduação que estou a fazer com a minha mulher em Espanha. Jean-Jacques Rousseau. E o Jean-Jacques Epá. Rousseau, como é que eu ia dizer? Também anda aqui a namorar, salvo seja, porque é aquela coisa, nós, naquilo que diz respeito à educação e mesmo para lá da educação, ouvimos falar dos maus, não é? E dizem que os maus ganharam. E nós repetimos, é verdade, os maus ganharam e eles eram mesmo maus, mas depois nunca lemos os maus. E acho que é importante, acho não, sim, acho, é importante lermos os maus também, perceber exatamente onde é que vêm estas ideias, porque os maus não são burros, os maus são espertos, isso é que aliás é o grande problema, os maus são muito espertos, inteligentes, e pronto, e o Jean-Jacques Rousseau, foi o Jean-Jacques Rousseau porque ganhou dois concursos, ahm, agora deixa-me lá dizer isto da academia, uma academia qualquer, que dizia, que fazia uma pergunta à Academia de Dijon. Pronto, Academia de Dijon. Fazia uma pergunta, Anda uma boa mostarda também. exatamente, ora nem mais. E depois as pessoas respondiam com discursos, com textos, com ensaios, e depois havia vencedores. E o Rousseau ganhou dois destes concursos. O primeiro foi o sobre as ciências e as artes, um discurso mais curto, e o segundo, mais famoso, sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Eu vou ler isto em francês, ok? E depois disto é que ele escreveu as obras mais conhecidas, o Contrato Social, o Emílio, a Nova Heloísa, pronto. Mas estes são os dois primeiros discursos ou textos, se quiseres, que o tornaram famoso. Pronto. E aqui já estão encapsulados, ainda que seja numa altura mais, enfim, pronto, mais, enfim, mais cedo da vida, não é? Mas já estão encapsulados os grandes problemas de Rousseau, sobretudo para a educação, que é aquilo que eu tenho estado, enfim, a estudar mais por via terceiros e não pela fonte, mas que é o tema de que é o tema o problema da anti-intelectualidade, ou seja, Hum, é importante nós mantermos ao nível daquilo que são os nossos desejos, as necessidades básicas. Pronto. E não procurar a concorrência, a competição, não procurar querer saber mais do que o outro, que isso só leva enfim, leva à desigualdade e leva à infelicidade. Portanto, o bom, não é? A ideia do bom selvagem é manter-nos ao nível daquilo que são manter os nossos desejos ao nível das nossas necessidades
básicas de sobrevivência que foram de nós um homem simples e feliz. Pronto, é aquela ideia de que o homem simples e feliz enfim, é que, peço desculpa, o homem simples e sem ambição, esse homem é que é feliz. Pronto. E tanto quanto percebo, tanto quanto foi dito, tanto quanto li, essas ideias estão aqui encapsuladas nestes primeiros discursos. Portanto, a ver se é este ano que vou ler o Inimigo e pronto, e formar-me. E se Deus quiser, porque o risco, educar é um risco, já dizia o Dom Giussani, eh, mas se Deus quiser, fortalecer as minhas convicções de que o Rousseau é um dos maus. Passo-te a palavra. Bom, diz que se para se perceber um livro tens de concordar com ele, porque senão é porque não percebeste. Então, nos livros de filosofia, mas espero que tenha já o arcabouço intelectual para perceber o erro. Fico curioso para saber para Ojalá, como saber o que dizem é os que sai outros. dessa. Inshallah, não é? Daqui a um ano estou a dizer: Não, o meu filho deixou de ler, não quero que leia mais. Ele tem é que estar feliz e pô, subir às árvores e pá, obrigado. Força, força. Muito bem. Então, próximo livro. Acabei de falar da Castidade de Dom Eric Varden, que é uma edição da Lucerna, aqui com o apoio da Fundação A Junção do Bem, e vou para outro livro, de outra fundação que nos podia patrocinar, que é esta Fundação A Junção do Bem, também editado pela Lucerna, que é o novo livro do Cardeal Sará. Acho que não sei se já te deparaste com este novo livro, chama-se Deus Existe, com um ponto de interrogação. Uma pergunta, um título em jeito de pergunta, O Grito do Homem que Pede Salvação, diz o subtítulo. Portanto, é um novo livro do Cardeal Sará, em que ele no fundo, nasce da tentativa de responder a perguntas difíceis, mas de universal interesse, diz o próprio autor. E por isso encontrei o livro no outro dia e como é um autor que nós já temos comentado várias vezes, fiquei com curiosidade e comprei. Portanto, também um livro recente, de dezembro de 2025. Eu acho que é grandes clássicos e é livros que saíram nos últimos 3 ou 4 meses. Cardeal Sará tem dado grandes alegrias à minha família, porque na altura do conclave, enfim, teria sido naturalmente, enfim, não vou dizer porque estou muito feliz com o Papa Leão XIV e bendito seja Deus, mas teria sido interessante termos o Papa Sará, não é? E, e na altura do conclave, Até se fez uma música e desculpa, tudo. fez-se uma música que, segundo consta, é feita a partir de inteligência artificial, que é o Papa Sara. Pronto. Eu não faço ideia, eu tenho o áudio no telefone. Se alguém quiser ouvir, pode mandar, mande-nos uma mensagem privada, que tem que ser privada, e depois arranjamos forma e partilhamos a música do Papa Sara, que tem dado grandes alegrias cá em casa. Os nossos filhos gostam imenso desta música e divertimos imenso. É assim, é uma música daquelas, não sei como é que se chama aquilo, é funk brasileiro, não sei. Não sei. Isso. Ou, Arquitetura ainda ou consigo distinguir. sertanejo, não sei Palavras se que é fazem funk ou sentido, mas sertanejo. música deixo contigo. Os entendidos na música brasileira, perdoe-me se estou aqui a comparar o funk com o sertanejo, mas é muito divertido, muito cómico. Mas pronto, o grande Cardeal Sará. Olha, falavas há pouco do Bispo Eric Varden. Eu tenho um livro aqui nas minhas mãos com um prefácio. Forward é. Não, pois, o que é forward? Preface é que é prefácio. O que é forward? É um Hum, prefácio também, acho que são é sinónimos. Não? Eu sinónimos, diria que talvez. sim. Então vá, com prefácio de quem? Introdução, inclusive de introdução. Isso normalmente É, diz verdade. introduction, mas pronto, pode ser prefácio. Com uma introdução do Father Eric Varden, portanto, escrito quando ainda não tinha sido ahm, feito bispo. E o livro chama-se The Joy of God, Collected Writings de uma tal Sister Mary David, Irmã Maria David. A editora é a Bloomberg. Eu há bocadinho do Rousseau não disse nada porque é daquelas. É da Flammarion, não interessa, é francês. E da Ok. Simone Weil. Nem sei como é que isto é. Petite Biblio, Payot Classique. Pronto, não interessa, peço desculpa. The Joy of God, Sister Mary David da Bloomsbury. E quem foi esta Sister Mary David?
Olha, comecei a vê-la referenciada, que é estas pessoas ligadas à educação, educação clássica, não sei o que, não sei o que mais. Foi uma irmã nascida nos Estados Unidos, mas depois foi uma monja beneditina de uma comunidade contemplativa de Santa Cecília, a Abadia de Santa Cecília, na ilha de White, Isle of Wight. E durante 22 anos, até morrer, ela morreu em 2016 ou 17, peço desculpa agora não ter isto presente, mas foi, não sei se posso, ai, como é que se chama? Mestra de noviças, salvo erro, ou então pelo menos acompanhou as jovens, as monjas jovens. Pronto, e tem aqui um livro cheio de referências belíssimas. Thomas Merton, Viktor Frankl, São Bernardo, Santo Ireneu, obviamente imensas citações da Bíblia, Chesterton, tanto que acho que era assim uma, o C.S. Lewis, uma pessoa que tinha claramente uma bagagem de formação em literatura e literalmente também espiritualidade muitíssimo abrangente e que pronto, e que tem alguns escritos, que são as collected writings, por exemplo, as collected, portanto, provavelmente, não sei se são todas. Mas pronto, tenho lido, não posso dizer que tenho ouvido, mas tenho lido falar muito bem deste livro. E para além de que quem escreve o prefácio é uma pessoa pronto, que transmite confiança, o então padre monge, não é? Eric Varden, por isso tenho aqui uma vontade. Pronto, isto seria o meu livro de. Peço desculpa, estou a ser um pouco beato nesta nossa lista. Portanto, este seria o livro vá de oração, ou o livro de espiritualidade, peço desculpa. The Joy of God, da Sister Mary David. Passa a palavra. Então, passo agora para hum, a última secção dos meus livros, uma secção mais antropologia, filosofia, outro tipo de livros. E aqui o livro que queria apresentar é um livro que se chama Antropologia Breve, de Juan Manuel Burgos, que é um filósofo espanhol, não sei se conheces, Vasco, é especializado precisamente em antropologia filosófica e ética, Não conhecia, não. e com um foco, pronto, é muito interessante, é um livro editado pela Diel, já me foi muito bem recomendado, é um dos livros também recomendados do Senado, eu todos os anos trago pelo menos um livro recomendado do Senado, e normalmente são, de facto, livros muito bons. E este livro, no fundo, é um resumo de uma obra, pronto, um manual de antropologia, propriamente dito, deste professor, que é o Antropologia, um guia para a existência. Este aqui é uma versão breve, é um livro pequenino, com não chega a 200 páginas, e que, pronto, apresenta de forma mais breve e mais direta os principais temas da antropologia, mas mantendo sempre muita profundidade e muita precisão, não é? Aquelas questões fundamentais, quem sou eu, de onde venho, o que significa ser livre, tudo isso. Pronto, um livro de filosofia, gosto sempre de ter um na minha lista dos livros do ano, desta lista de livros que nós apresentamos, e esta seleção aqui fica a sugestão. Antropologia Breve, Juan Manuel Burgos. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, o meu Maravilhoso. próximo e penúltimo livro, portanto, lembras-te nas últimas conversas triviais, não, a sugestão cultural que eu fiz foi para ouvirem o episódio do Café Sem Café, em que o Gonçalo e o Bernardo entrevistaram o Francisco Malta Romeiras, Sim, sim, perfeitamente. historiador da ciência português, e depois na altura fiquei a pensar, eu tenho 2 livros do Francisco e nunca os li. O Francisco é um grande historiador da ciência português, foca-se muito naquilo que foi a atividade dos jesuítas em Portugal. E eu tenho um livro do Francisco que se chama. O Francisco, já agora, não sei se ele ouve ou não este podcast, mas eu mando um grande abraço. O Francisco foi meu piloto da equipa de jovens Nossa Senhora, hum, Que engraçado. desde 2000, a partir de 2009, portanto eu conheço já, portanto vão ser 17 anos agora. E o livro dele chama-se
Peço desculpa, Ciência, Prestígio e Devoção. Os Jesuítas e a Ciência em Portugal, séculos XIX e XX. Portanto, séculos XIX e XX, depois da, da segunda expulsão, portanto, houve a primeira expulsão com o Marquês de Pombal, houve a segunda expulsão dos liberais, portanto, após a segunda expulsão, os jesuítas regressam e é na altura que fundam os colégios de Campolide, e de São Fiel, e é lá que se dá depois aquele trabalho que ele explica tão bem neste episódio do Café Sem Ser Fé, este trabalho de descoberta científica que depois, descobertas que são publicadas, páginas tantas, na Brutéria e para o mundo inteiro, não é? Na revista Brutéria, quando era revista científica. E eu acho que o título é sugestivo, não é? Ciência, Prestígio e Devoção. Portanto, parece-me também assim uma boa forma de encapsular a educação clássica, de certa forma, não é? Porque pronto, a educação clássica cristã, em que está, enfim, está a competência científica, está o prestígio, não sei, pronto, o prestígio também pode ser entendido como este contacto com a cultura clássica e depois a devoção, porque temos fé e tudo isto está integrado naquilo que é a origem de toda a verdade, que é a verdade de Deus. Portanto, tenho muito interesse, é editado pela Lucerna. Já agora, não é o primeiro livro da Lucerna que falamos hoje, e de facto a Lucerna está de parabéns já há muitos anos, porque a Lucerna edita livros fantásticos e bendito seja Deus pela Lucerna. Mas pronto, enfim, A um, Lucerda, que é uma chancela da Princípia. Princípia. E esse também tem com o Exatamente. apoio da Fundação A Junção do Bem ou não? Já agora, vê lá. Agora vou ter que abrir e não sei o quê. Não Vê a vejo parte, junção do vê a bem. capa de trás, vê a Mas contracapa. sabes, isto demora tempo, pá. Não vejo aqui nada de junção do bem. Pronto. Peço desculpa. Isto também já é um livro mais anterior. Estes mais recentes que é a Fundação. Sim, este livro, a primeira edição é de 2015, por isso já, enfim, li com 11 anos. E já agora, importa dizer, prefaciado por quem? Henrique Leitão. Outro, Outro. outro, outro amigo, e, enfim, mais do que amigo, outra luz neste, neste Portugal, Lux. neste Portugalzito. E Olha, pronto, devemos Renato, convidar o Francisco para o nosso podcast, acho que já que são tão amigos, não deve ser difícil fazer o convite. é questão de me dar uma mensagem, isto hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia, mandas uma epístola, uma missiva. Então, olha, termino aqui a minha sugestão de livros deste ano com um livro que também já falei na- nas conversas triviais. Um livro que também não é da Lucerna, mas é da Princípio, portanto, acaba por ser a mesma coisa. Também com o apoio da Fundação A Junção do Bem, que é do Pedro Afonso, um psiquiatra extraordinário que nós já temos vindo a falar várias vezes. Escreve, além de psiquiatra, professor, escreve também no Observador com muita regularidade, escreve muitíssimo bem e editou este ano um livro chamado Quase Sempre Online, que é um livro sobre os problemas das redes sociais, não só numa perspectiva, não só, quer dizer, de todo, penso que de todos eu não li ainda, participei no lançamento do livro, porque simpaticamente convidaram a Associação da Outclick e a Associação Mirabilis para apresentar o livro, porque é precisamente sobre os perigos online, mas de uma perspectiva totalmente científica, quer dizer, tem aqui uma bibliografia riquíssima, com mais nas referências bibliográficas, portanto é um livro muitíssimo bem fundamentado, quase que tem tantas páginas de bibliografia como de livro, provavelmente dito, estou a exagerar, mas é para perceberem a ideia. E, e pronto, é uma matéria que eu tenho estudado muito, tenho trabalhado muito, não só pelo facto de ser pai, mas também eh, por esta missão que o Vasco e eu temos na internet, nas redes sociais, em particular no combate à pornografia, e por isso convém ir-nos sempre atualizando cientificamente e filosoficamente sobre estes assuntos. Quase sempre online, do Pedro Afonso, professor Pedro Afonso, um grande psiquiatra português, um, que se quiserem adquirir, podem mandar-nos mensagem, porque dá o clique, está
O livro é também vendido através da Associação da Clique e ao comprarem através da Associação da Clique estão a apoiar a missão da associação. Por isso fica aqui esta dupla sugestão: comprar o livro e comprar o livro através da Associação da Clique. Eu não tenho E livro, fico por posso mandar aqui. mensagem para ti? Podes mandar mensagem para mim. Tens o meu número? Ótimo, Queres? acho que tenho. Há bocadinho estávamos a mandar mensagem a dizer: Já estou online, podes vir. E para o nosso Zoom. Quase sempre online. Olha, Bernardo, que excelente, boa sugestão e obrigado. Ora, o meu livro agora vou destoar um bocadinho, destoar, salvo seja, mas sabes que estava aqui a pensar na lista de livros e acho que é importante, para mim é importante, mas eu não quero aqui estar a obrigar ninguém, mas é importante haver assim um livro, pelo menos um livro por ano, que é um Menos um. livro que, como é que eu ia dizer? Pelo menos um que, para nos, como é que eu ia dizer? Para não nos levarmos tanto a sério, também, eu sei que isto pode Já soar um tens El do bocadinho mal. Rousseau? Não, isso é do inimigo, isso é para estudar, isso é diferente. Mas é bom lermos um livro que demonstre que nós também não nos temos de levar. Um livro para rir também. Um livro assim, às vezes queremos ler coisas todas e não tem mal nenhum, mas é bom termos no meio da nossa leitura assim. Agora vou parar um bocadinho e vou só rir. Vou ler uma coisa que me faça rir. Pronto. E há um autor que eu achei essa piada, que é o Bill Bryson. Já li alguns livros dele. O último já foi há algum tempo, que é Notes from a Small Island, Notas de uma Pequena Ilha. Enfim, e de facto chorei a rir. E atenção, depois é preciso ter cuidado com estas coisas, porque enfim, podemos rir com coisas divertidas ou podemos rir com coisas vulgares. Eu não estou aqui a sugerir que devemos ler coisas enfim, de vulgaridade, porque isso faz-nos rir, mas enfim, faz-nos rir pela nossa fraqueza e não por ser uma coisa verdadeiramente divertida. Mas pronto, enfim, o livro em questão chama-se McCarthy's Bar e é escrito por um tal de Pete McCarthy. O Pete McCarthy é um inglês que, segundo consta, tinha origens na Irlanda e foi à Irlanda visitar alguns bares. Ele parece ter há uma lei, uma lei, segundo ele diz, já no livro, não sei em que livro é que é, mas há uma lei qualquer, há uma regra, peço desculpa, nas regras da viagem, a oitava regra diz: nunca passes por nunca passes, nunca deixes de parar num bar que tenha o teu nome nele. Ele chama-se Pete McCarthy e parece que há muitos bares chamados McCarthy's Bar, portanto ele vai lá, vai parando nos bares de McCarthy e provavelmente a beber umas Guinness. Aliás, a capa do livro, que é uma fotografia deste Pete McCarthy à porta de um McCarthy's Bar, está ele, está um cão ao lado e ao lado está uma freira a beber uma boa Guinness. Pronto. E atenção, e Bernardo, para que fique claro, acho que não há problema nenhum, talvez as freiras na Irlanda parece que podem beber Guinness, sim, porque, enfim, que é o café. Mas pronto, olha, acho que já tenho visto algumas referências. O livro é de 2000, depois também vim a saber que este Pete McCarthy, depois escreveu mais um livro, já não só na Irlanda, mas pelo mundo fora, à procura dos tais Bar McCarthy, e depois em 2004 morreu de cancro, portanto. Ele é casado com três filhas. Mas pronto, tenho visto algumas referências ao livro que acho que é muito divertido. E pronto, vamos ver. Há um dos E não há nenhum capítulos que bar se chamado chama. Almeida Ribeiro. Isso é que é pena, porque devia mudar de nome, sabes? Porque, pronto, pelo menos para ter um pretexto para parar em alguns bares. Mas há um dos capítulos que se chama O Purgatório de São Patrício. Espero que não seja ofensivo, ahm, à sã doutrina, mas pronto, acaba esta lista com um livro também para relaxar um bocadinho. Olha, Bernardo, eu acho que nós conseguimos agora um feito importante, nem deste por isso, mas acho que gravámos dá-me a impressão que gravámos um episódio em menos de 1 hora e 27 minutos, o que não é mau. Portanto, estás de parabéns, Bernardo, e eu Estás de também. parabéns também. Foram 20 livros em menos de 1 hora e 27. E pronto, são estes os nossos livros. Vamos fazer Agora é um ler. esforço. Agora é ler outra vez, vamos fazer um esforço. Vemo-nos em dezembro, não é? Pronto, até lá, se os quiserem, vamos voltar a falar. Mas que até lá, e sobretudo, as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro.
e boas leituras. Já agora, peço desculpa, eu sei que isto fiz mal porque devia acabar sempre com a frase de referência, mas não deixem de comentar, seja no YouTube. Oh, Bruno, no Spotify dá para me pôr comentários Dá. desde que eu pergunto. Já Ah, temos então pronto, recebido, então já temos ótimo. recebido Quer dizer, é comentários que eu no não vou ao Spotify. Spotify. Eu sou No coisa. Spotify. Spotify, YouTube, onde for. Comentem também com as vossas listas, que é uma, por Apple acaso. Podcast também há quem ouça através do Apple Podcast. Então, comentem com as vossas listas, com os vossos livros, as vossas ideias para este ano 2026, porque também gostamos de saber e certamente haverá sempre livros que não conhecemos e pelo menos vêm para as nossas listas, pronto, de livros experienciais. E agora, olha, volta atrás e cá, e que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.